Olá, boa noite. É um prazer estar com você agora ao vivo. São 19 horas, horário local de Fortaleza, 20 horas, horário de Brasília. Estamos com mais um programa Interatividade e Saúde, último do ano, com uma maravilha aqui presente no nosso estúdio, que é o professor Henrique Freire, que veio para amanhã fazermos um curso aqui de extensão de exames bioquímicos nutricionais na visão funcional, e hoje ele veio dar aqui uma palhinha sobre o que vai ser amanhã no nosso curso. O professor Henrique é nutricionista, pós-graduado em Nutrição Clínica Funcional pelo Centro VP de Nutrição Funcional, é mestre em Nutrição Humana, também é coautor do livro Obesidade pela VP Consultoria, é pós-graduado, né, e coordenador da pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional da AVP, no qual aqui saúdo todos os professores da AVP, em nome da professora Valéria Pascoal e da professora Andréa Naves. Henrique, quebrando as formalidades, é um prazer tê-lo aqui ao vivo no programa Interatividade de Saúde, último do ano, para a gente poder conversar um pouquinho, né? As pessoas que estão aí já nos acompanhando nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos, né, para esse bate-papo aqui que vai ser muito descontraído. A gente estava conversando aqui em off, né, e o Henrique é uma pessoa extremamente extrovertida e vocês vão ver isso também amanhã no curso. Henrique, boa noite, muito obrigado por ter vindo aqui a Fortaleza, né, Fortaleza, e sinta-se à vontade no nosso programa Interatividade de Saúde. Tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo. Paulinho, eu que agradeço. Primeiro, uma boa noite para todo mundo. Um grande prazer poder estar aqui no teu programa, aqui no Interatividade de Saúde. Primeiro, uma boa noite e uma adrenalinazinha, mas isso é bom, faz parte, ainda mais quando a gente vai levar informação de qualidade, vai levar informação de saúde. Eu estou especificamente muito feliz por estar em Fortaleza, por ter sido muito bem recebido por você. Agradeço o convite, não só de ter vindo aqui no Interatividade de Saúde, mas poder vir para ministrar o curso amanhã. Sim. De exames bioquímicos nutricionais, a gente poder mostrar para esse grande público que hoje utiliza inclusive em rede social, que está vendo a gente ao vivo, a importância da nutrição, da nossa profissão, o quanto a gente pode utilizar de ferramentas como os exames bioquímicos para entender melhor a saúde da população. A gente tem um grande público hoje que é carente dessas informações, mas eu acho que vai ter um grande retorno após um curso desse e após esse nosso programa aqui também. Claro que eu brinco muito, eu estava brincando com vocês aqui atrás, por exemplo, a gente está aqui no estúdio, aqui no 15º andar, esqueci o nome desse prédio, vocês estão vendo aqui atrás... Ciência do Povo, é no Ciência do Povo, Ciência né? do Povo, é. E vocês estão vendo aqui a Praia de Iracema, né, aqui no fundo. Exatamente. Dá vontade aqui é de pular e já cair nesse mar. Eu que sou lá de Brasília, a gente fica 1.400 quilômetros da praia mais próxima, né, e aqui é tudo fantástico, esse cheirinho de mar. Mas é uma maravilha. Muito obrigado pelo convite. Vamos participar aí, vamos ver o que a gente pode ajudar com o pessoal. Com certeza. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, né? E vamos começar a bater um papo muito descontraído sobre exames bioquímicos nutricionais na visão funcional. E muita gente, principalmente, né, Henrique, falando de profissional da área de nutrição, os nutricionistas, existe muita dúvida. O nutricionista, ele pode solicitar exames bioquímicos? Pode, não só pode como deve. A gente tem direito por lei de fazer as solicitações de exames bioquímicos, isso desde a promulgação da nossa lei, lá em 1991. Então faz parte da nossa lei, existe um item que o nutricionista tem direito a solicitar exames bioquímicos, desde que esses exames bioquímicos tragam uma interpretação nutricional, sejam utilizados para fazer diagnóstico nutricional. Isso é sempre bom a gente aproveitar, já que às vezes tem uma grande gama de gente, e se não está vendo agora, vai ver depois. Sim, né? vai ficar Pode gravado, assistir depois. Que às vezes nós temos isso ainda no Brasil, que é uma grande dificuldade da aceitação pelos planos de saúde dos nossos pedidos. Isso ainda, infelizmente, não é lei, a gente não tem como obrigar os planos de saúde a aceitar, mas até fazendo eventos assim ao vivo, para que até os diretores desses planos de saúde possam assistir e ver o que a gente faz quando a gente solicita exame bioquímico, a interpretação que a gente dá, como isso melhora a qualidade de vida, a saúde dos pacientes. Então, não são os laboratórios de exames clínicos que não aceitam o nosso pedido. Eles sim aceitam, não há nenhum problema. Mas os planos de saúde ainda não são obrigados. Mas o que a gente faz é isso. Quando eu faço campanha mostrando a importância dos exames, quando a gente fica mostrando a lei que a gente tem direito, é para mostrar, para fazer essa pressão para que essas pessoas possam ver, e principalmente a clientelas, né? Os nossos pacientes, as pessoas que têm dificuldade
por diversos motivos, tem diversas patologias, possam ter a noção de que nós podemos e sabemos fazer a interpretação desses exames bioquímicos. Entendi. E, Henrique, o nutricionista, né? Para que serve a interpretação dos exames bioquímicos para o nutricionista? A gente consegue separar, a gente tem direito a pedir, mas tem que cada nutricionista, ao fazer essa solicitação, tem que entender por que ele está fazendo esse pedido. Então, às vezes eu gosto de, porque eu sou professor, e gosto de falar sempre para os nossos alunos, né, os nossos nutricionistas, ou futuro, que às vezes a gente está falando dos graduandos. Você também é professor de graduação, sabe bem disso, que a gente tem que utilizar uma linguagem para que o aluno entenda bem, mas a gente também usa essa linguagem para o nosso cliente. Muitas vezes as pessoas podem estar assistindo aí e são pessoas que não são nutricionistas e precisam entender o porquê da solicitação de exame bioquímico nutricional. Primeiro, a gente tem que solicitar exame bioquímico para fazer diagnóstico nutricional. Então, se eu quero saber do nível de selênio de alguém, eu vou solicitar um exame bioquímico para saber se essa pessoa está com falta de selênio no corpo, porque ela pode estar com uma diminuição de enzima antioxidante, que é dependente de selênio, então eu preciso saber o nível de selênio, como ela pode estar com excesso de selênio. Então, eu vou pedir o exame de selênio, porque se ela tiver com uma selenose, um excesso de selênio no corpo, ela pode ter queda de cabelo acentuada por excesso de selênio. Então, isso é para dar o diagnóstico nutricional, para saber se eu estou com falta, se eu estou com excesso. Mas a solicitação de exames bioquímicos nutricionais tem um outro aspecto, que é entender a parte metabólica. Então, a gente fala interpretação de exames bioquímicos nutricionais para conhecimento do metabolismo do indivíduo. Então, vamos dar um exemplo de exame que a gente vai falar amanhã. Por exemplo, dosagem de ácido úrico. Então, o ácido úrico é um exame bioquímico que pode ser interpretado de forma nutricional e metabólica. Sim. Por quê? Porque o ácido úrico pode ser o resultado de uma perda de massa muscular. Um paciente pode estar aumentando o ácido úrico dele, porque ele está liberando mais nitrogênio, e esse nitrogênio está aumentando o nível do metabolismo de purinas, formando mais hipoxantina, xantina, levando mais para ácido úrico, porque às vezes ele fica muito tempo em jejum, e aí acaba perdendo massa muscular, porque ele não faz refeição nos intervalos das refeições, ou porque ele está com uma doença metabólica, internado no hospital, uma doença que é catabólica, pode ser um paciente HIV positivo, pode ser um paciente politraumatizado, e ele perde massa muscular e o nível de ácido úrico aumenta. Mas ele pode ser simplesmente uma deficiência mitocondrial, uma deficiência na incapacidade de ressíntese de energia. Então, uma pessoa que apresenta cansaço recorrente, ela pode reclamar, eu estou muito cansado, falta de energia no dia a dia. Você pede um exame bioquímico, deixa eu pedir o teu exame de ácido úrico. O ácido úrico está elevado. Isso significa, provavelmente, que ela está degradando grande quantidade de energia, de ATP, mas não consegue ressintetizar esse ATP. E aí, essa deficiência na ressíntese de ATP pode ser por uma deficiência nutricional, por exemplo, uma deficiência de magnésio, porque a enzima que vai fazer esse processo é dependente de magnésio. Mas pode ser falta proteica, pode ser falta de peptídeos específicos, como a creatina, porque a creatina participa disso. Então, você veja que tem relação nutricional com o exame bioquímico. Pode ser falta de um micronutriente, pode ser falta de um macronutriente, uma creatina, por exemplo. Como pode ser uma grande disfunção metabólica, que é uma disfunção mitocondrial. Porque é na mitocôndria que a gente faz a ressíntese desse ATP. E aí o ácido úrico só vai aumentar porque eu não consigo fazer ressíntese de ATP. Mas pode ter uma outra relação que eu vou descobrir na anamnese alimentar, que às vezes é o consumo excessivo de purinas, que hoje é o que a gente menos vê, porque a nossa capacidade de excreção de purina através do ácido úrico é muito boa. Mas se o paciente, por exemplo, bebe álcool, aí ele já tem dificuldade na excreção. Então, se é um etilista crônico, qualquer purina a mais que ele consome, se ele for um bebedor de café, por exemplo, ou ingerir muito suplemento de cafeína, ele vai ter aumento de ácido úrico. Normalmente, ele não teria problema para excretar esse ácido úrico, ele jogaria fora pela urina, mas esse ácido úrico pode se elevar. Por quê? Porque ele bebe etanol. E aí, como ele consome álcool demais, ele tem dificuldade de jogar fora. Aí o ácido úrico sobe. Então, olha o tanto de relação que eu posso fazer metabólica. Então, às vezes, nós, nutricionistas, solicitamos os exames bioquímicos para fazer uma interpretação metabólica, para conhecer o seu metabolismo, e não só para fazer diagnóstico nutricional. E aí me permite ainda fazer um terceiro acréscimo. Tranquilo, tá ótimo. Então, beleza. A outra importância de fazer exame bioquímico nutricional. Não é para diagnóstico, não é para conhecer ou fazer a interpretação do metabolismo da pessoa, mas é para acompanhamento dietético, acompanhamento dietoterápico, para ver o sucesso ou não, para poder modificar, da prescrição dietética. Tipo, uma pessoa tem uma hipercolesterolemia e aí o nutricionista ele pode pedir um exame para dosagem de colesterol para ele poder fazer esse acompanhamento. Seria isso? Exato. Fez uma orientação dietética, incluiu algum tipo de fibra a mais. A partir de agora, o senhor vai comer aveia em flocos, café da manhã, 4 vezes na semana. Por que ele incluiu aquela aveia? Porque ele quer colocar algum tipo de fibra solúvel a mais, quer colocar uma beta-glucana. E ele sabe que aquela beta-glucana pode ter uma série de efeitos, tanto como fibra prebiótica, como efeito de arraste no intestino,
para ajudar a eliminar sal biliar, para ajudar a baixar colesterol. Mas ele tem que saber se está fazendo efeito. Então ele vai pedir o exame de lipidograma daqui a 3 meses para ver se o colesterol baixou, para ver se a intervenção nutricional dele está dando resultado, porque ele incluiu uma fibra de aveia, incluiu a aveia e quer ver o resultado. Então é o resultado do tratamento dietético. O nutricionista não tem que dar diagnóstico clínico. Então ele não pede o exame de colesterol, o lipidograma, para dizer se o paciente tem dislipidemia do tipo 1, 2A, 2B, 3, 4, 5. Isso é função médica. O diagnóstico clínico. A gente não vai dar diagnóstico de patologia. Mas a gente vai fazer acompanhamento dietoterápico, que a gente tem direito para isso, está na nossa lei. Recentemente botei isso até no Instagram. Tem pareceres dos nossos conselhos mostrando isso. Então a gente faz a solicitação do exame bioquímico para confirmar o diagnóstico, para conhecer o metabolismo dessa pessoa e para fazer acompanhamento e as possíveis modificações da dieta. Porque não baixou de colesterol tanto que eu gostaria. Então eu vou aumentar a aveia, eu vou fracionar mais, eu vou botar todos os dias em vez de ser 4 vezes na semana. E é só para dar um exemplo disso, como você perguntou, do colesterol. Pode ser em diversas intervenções. Eu fiz uma dieta low carb, como tem gente fazendo agora. Eu fiz um jejum, ou o nutricionista prescreveu para você. O que ele tiver prescrito para o paciente deve ter algum motivo, e às vezes ele pede exame bioquímico para isso. Se ele estiver fazendo uma dieta cetogênica, por exemplo, com o paciente, porque ele quer, por algum motivo, fazer uma dieta cetogênica, ele entrou em acordo com o paciente dele. Então, o nutricionista determinou que ele vai fazer dieta cetogênica e ele deve ter motivos para isso. Só que ele tem que ter parâmetros para acompanhamento. Sim. Então, quando você faz a dieta cetogênica, você vai promover cetose. Então, vai aumentar o nível de corpos cetônicos no corpo daquela pessoa. Para ver se não está pouco demais ou se não está em excesso, tem que acompanhar. Então, tem que ter um exame bioquímico para isso. Se vai dosar corpo cetônico no sangue, se vai dosar corpo cetônico na urina, uma outra situação. Isso a gente discute nos cursos. Mas é para mostrar a importância de pedir exame bioquímico. Ele tem que fazer o exame para fazer acompanhamento da terapia que ele aplicou. Terapia dietética, etc. Entendi. E, Henrique, a gente sabe que a nutrição funcional, ela tem mudado a cara da nutrição de uma forma geral, né? A gente tem muitos colegas aí, profissionais, cada vez mais se capacitando, fazendo essa educação continuada que a gente vê muito. E a gente que está em sala de aula, a gente percebe essa necessidade de mudança. A nutrição, ela é uma ciência muito rápida, né? A gente percebe isso. E até mesmo essa interpretação dos exames bioquímicos, né? Aí eu pergunto para ti, Henrique, que você está nessa prática diária, né, dentro de uma responsabilidade muito grande na nutrição funcional, como é essa visão da interpretação dos exames na visão funcional, fazendo um comparativo com a visão tradicional de um exame bioquímico? Perfeito, Paulo. Vou até agradecer essa tua pergunta, para agradecer também a chance que eu tive de conhecer a nutrição funcional, uma coisa de 10 anos atrás. Hoje agradeço também a VP por poder ser o coordenador da pós-graduação em nutrição clínica funcional e poder levantar essa bandeira junto com tantos outros profissionais, com os nossos alunos hoje, que acreditam nessa ideia da nutrição funcional, que continua sendo a nossa e boa e velha nutrição, que interfere tanto de forma muito positiva na vida das pessoas, só que ela traz essa característica diferenciada, que é entender o funcionamento celular. Por isso que se chama nutrição funcional, porque a gente vai atrás da causa do problema. A gente vai tentar entender o metabolismo lá no nível mais básico, que é o nível celular. Como é que está o funcionamento metabólico das células. E aí, na interpretação do exame bioquímico, por que a gente chama interpretação do exame bioquímico na visão funcional? Que para entender o funcionamento celular, a gente tem que tentar buscar a causa do problema, ou seja, a fase pré-clínica da doença. Antes de aparecerem a patologia, os sinais, os sintomas, os problemas que os pacientes vão detectar. Então, a gente tenta buscar lá atrás, a gente chama disso de fase pré-clínica. Então, às vezes, a gente faz a dosagem de um nutriente específico, de um metabólito, e começa a entender a parte metabólica e observa que a nível celular já existe uma alteração. Só que essa pessoa ainda não apresenta uma patologia instalada. Então, ela não vai dizer para você, ela não vai ter o diagnóstico de um problema. Mas você pede o exame bioquímico e detecta. Por exemplo, isso é muito comum com dosagem de ferro, com ferritina. A gente normalmente pega o resultado do hemograma, que é um exame que a gente vai trabalhar muito amanhã. O exame do hemograma, dentro do valor de hemoglobina, ele é utilizado tradicionalmente para fazer diagnóstico de anemia. Só que antes de fazer o diagnóstico de anemia, nós temos fases de diminuição de ferro dentro do nosso corpo. Então, a gente reduz ferro, vai baixando a ferritina, que é o nível de estoque de ferro, e a gente vai entrando em 2 estágios que a gente chama de fase de depleção de ferro e fase de deficiência de ferro. Nessas fases de deficiência e depleção, a hemoglobina ainda não baixou. Ou seja, o paciente não vai ter diagnóstico de anemia, mas ele já pode apresentar
cansaço, Sim. unhas fracas, queda de cabelo, alteração na função tireoidiana. Alguns sinais que às vezes para ele no dia a dia é normal, porque ele acha que ele está muito cansado, que ele está se alimentando mal, só que ele não tem, se ele não fizer um exame bioquímico e não for interpretado nessa visão funcional, ele não faz essa detecção ainda na fase pré-clínica. Se eu já pego uma ferritina baixa, eu já tenho que dizer para ele, olha, se a gente não aumentar o nível de ferro na dieta, não começar a fazer preparações, alimentação, para aumentar esse estoque de ferro, daqui 2 meses, 3 meses, quem vai baixar é sua hemoglobina. Aí você vai ter anemia. E aí, para recuperar da anemia, muitas vezes a gente só consegue fazer com suplementação. Dependendo da situação, com medicação. Dependendo da situação, com transfusão, papa de hemácias. Porque já chega num estado muito grave. Então, a gente quer fazer essa detecção precoce, entender o funcionamento celular para melhorar o metabolismo e a vida, a vitalidade positiva, o dia a dia das pessoas, para que elas não apresentem nenhuma patologia. Maravilha. E aqui o pessoal não para de perguntar, né? A gente está ligado aqui. O pessoal está acompanhando aí. Quais são os exames, né, que você vai abordar amanhã no nosso curso aí? A gente conseguiu fazer, como é um curso de um sábado, assim, um curso de 10 horas, a gente tentou trazer o máximo possível. Eu priorizei aqueles exames que o nosso Conselho Federal de Nutricionistas orienta que o nutricionista possa fazer a interpretação dos exames bioquímicos. A gente começa sempre pelo hemograma, mas a partir do hemograma a gente vai fazendo associações, então a gente vai falar, por exemplo, sobre dosagem de creatina quinase, a gente vai falar sobre dosagem de coenzima Q10, sobre dosagem de lactato desidrogenase, vamos fazer a avaliação do perfil cardiovascular, então passando pelo lipidograma, mais diversas proteínas C reativa, dosagem de ácido úrico. Vamos falar também de dosagem de enzimas hepáticas, mas a interpretação dessas enzimas hepáticas não só para a função de fígado, mas que outras funções ela pode ter. Vamos falar de exame de urina, como é que o nutricionista faz a interpretação de um exame de urina, o que a gente pode tirar de informações. Então, tentei enriquecer o máximo possível nessa interpretação funcional dos exames bioquímicos. Maravilha. A gente queria mandar um alô, a gente fica olhando aqui para cima porque tem uma tela de retorno, né? A geral da gente aqui. E tem a Selma Melo. Um abraço, Camila Pascoal, Patrícia Blayer, João Francisco, Cristiano, Selma Melo, Rafa Maciel aí fazendo um jabá, né? Que dia 11/3 o Henrique vai estar aí em Anápolis, né? A Elisa Grossi. O Rafa, o curso lá não é de interpretação de exames bioquímicos. Lá em Anápolis é um curso de alimentos funcionais, técnicas dietéticas. Assunto que eu gosto muito também, já preparando já o curso com muito carinho. Obrigado a Rafael até pelo convite lá de poder estar lá em Anápolis. Natália Holanda. O jabá, a parte aqui, usando ao vivo. Viu? Mas são 7h20, horário local de Fortaleza. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais exames bioquímicos nutricionais na visão funcional com o nosso amigo ilustre aqui na bancada hoje, professor Henrique Freire. Voltamos já. Estamos de volta com mais um programa Interatividade Saúde, 7h23, diretamente de Fortaleza, do estúdio Ciência do Povo, com o professor e amigo Henrique Freire. Uma outra pergunta que a gente traz aqui dentro da nossa bancada hoje, né, para essa conversa, é sobre modificações dos exames quando eu tenho aí um praticante de atividade física. Muda esse perfil dos exames bioquímicos, Henrique? Como é que essa leitura que o profissional nutricionista ele tem que fazer e ele precisa saber? Pode mudar sim, Paulo. Mas só de falar especificamente da tua pergunta, pessoal, vocês precisam ver o que rola aqui no intervalo do estúdio. Toca música, faz bagunça. Ixi, aqui tá tocando rock, uma beleza. Essa formalidade toda do Paulo Marconi, eu quebro essa formalidade aqui rapidinho. Eu falei pra ele, eu vou te quebrar aqui, bicho, fica todo certinho, bonitinho. Só abrindo aqui. Você pode fazer sua pergunta, daqui a pouco a gente vai abrir um bloco para o professor Henrique fazer as suas respostas, né? A gente vai selecionar algumas perguntas aí. Tem muita gente de todo o Brasil participando agora, ao vivo. Então você manda para a gente seleciona e no próximo bloco a gente vai começar a responder essas perguntas. Então, Henrique, voltando aí para a nossa ideia da questão de exames e exercício físico. Tem modificação? Só fala, Paulo, que a gente viu aquelas perguntinhas lá, alguns comentários lá do pessoal antes de sair para o intervalo. Nós desenvolvemos esse projeto já assim junto com a AVP. Nós estávamos, a pergunta especificamente que a AVP deveria lançar um livro sobre exames. Nós iniciamos esse projeto esse ano, estávamos escrevendo o livro, mais especificamente começando pelo hemograma, mas a gente não conseguiu dar prosseguimento e até lançar, essa era a proposta esse ano,
porque eu especificamente tive alguns probleminhas pessoais e a gente teve que momentaneamente dar uma segurada nesse projeto, mas se Deus quiser nós vamos voltar nesse projeto e vamos relançar esse livro de exames laboratoriais, vamos continuar escrevendo. E a outra, o pessoal está perguntando, né, do curso para outros locais e tal. A gente também está conversando isso lá dentro da VP, estamos vendo as possibilidades com os diversos representantes do VP pelo país, para ver como é que a gente faz para levar isso. Tem sempre uma questão de datas, porque sou professor da pós-graduação, apesar de ser coordenador, mas tenho que dar aulas de algumas disciplinas, tanto na pós de clínica como na pós esportivo. Então, às vezes a gente tem dificuldade do horário, do fim de semana, né? Mas nós vamos ver isso. Estamos conversando dentro dos representantes que se a gente puder levar, nós levaremos para as outras cidades. Com certeza vamos tentar o máximo possível, tá, pessoal? Mas então, sobre a pergunta para atletas. Isso é um público muito específico. Aliás, sempre aproveitando, quando a gente estava explicando da visão funcional, Paulo, uma das características da interpretação de exame bioquímico funcional é que a gente tenta sempre avaliar aquela parte metabólica do paciente, pegar na fase pré-clínica, antes da doença ser instalada, e normalmente a interpretação dos exames bioquímicos é feita dentro da faixa de referência. Sim. A gente tenta descobrir se o paciente tem alguma alteração metabólica, alguma deficiência nutricional, mesmo com os resultados ainda dentro da faixa de referência. Então, quando a gente pega um paciente, por exemplo, que diz, que sai no resultado do laboratório, que o valor normal de leucócitos é na faixa de 4.000 até 11.000 de leucócitos, a gente encontra muita gente com alteração metabólica ainda com valor de 8.000, de 7.500, e essa pessoa já tem uma série de alterações bioquímicas. Sim. E o que eu vou mostrar no curso é exatamente isso. Vários exames, ainda dentro da faixa de referência, que numa interpretação tradicional, diria, não, está ótimo, vira a página e vai olhar outro exame, porque a pessoa vai ter um olhar absolutamente tradicional, ela vai achar que não é nada, só que o que eu vou mostrar, tudo baseado em ciência, em pesquisas científicas, o mais atual possível, que os próprios autores descrevem isso, olha, que dentro daquela faixa de referência já foi apresentada alteração de rim, de fígado, alteração de hormônios, sim, etc. Já podem aparecer dentro da faixa de referência. Então, isso é que a gente chama de interpretação funcional. No caso dos atletas, é um dos fatores que a gente diz, dos fatores de confundimento dentro da interpretação de exames laboratoriais. Então, muitos exames, por exemplo, as enzimas hepáticas, mais antigamente chamada de TGO, TGP, hoje mais a ST e a LT. Mas essa nomenclatura, para mim, isso é o que menos interfere, a gente sempre usa assim, que linguagem o teu paciente, o teu cliente entender é a que você deve usar. Essas enzimas, que são tradicionalmente utilizadas para avaliar alguma alteração metabólica no fígado importante, principalmente quando há lesão, uma inflamação hepática e há um extravasamento dessas enzimas e elas acabam aumentando na corrente sanguínea, num atleta elas podem se modificar muito. E o praticante de atividade física, em especial quando ele é de alta intensidade ou atividade de longa duração, você pegar um triatleta, você pegar um maratonista, se você pegar hoje um crossfiteiro de ponta mesmo. André Naves, né? André Naves. Exato. Temos grandes exemplos hoje aí, gente de ponta mesmo, fazendo trabalhos muito bonitos, mas como você provoca um grau de lesão muscular muito importante e alguns exercícios são utilizados para fazer anabolismo muscular, para você aumentar a síntese proteica, essas enzimas também são utilizadas para fazer a eliminação de amônia do músculo, para diminuir o nível de amônia do músculo. Então elas podem aumentar, porque às vezes você está fazendo a recuperação muscular, tentando tirar a amônia do músculo. Às vezes você está tentando fazer um trabalho de hipertrofia muscular, combinou o nutricionista com o professor de educação física, estão tentando promover maior síntese proteica, anabolismo, hipertrofia muscular, e essas enzimas mudam na hipertrofia. Então o atleta não vai ter nada de problema hepático, mas a gente tem que entender a parte metabólica. Ele está com aquela enzima aumentada porque ele está fazendo um trabalho de atividade física, de dieta, de sono, descanso, voltado para a hipertrofia. Às vezes o exame foi feito muito próximo a uma prova, a um treino muito intenso, e isso tem influência, porque só dá alterado porque ele acabou de fazer atividade física. Tipo CK, né? Creatina quinase. Creatina quinase. Então a gente tem a TGO, a TGP, a creatina quinase, são enzimas que mudam muito por lesão muscular ou pelo metabolismo muscular e que não necessariamente vão refletir algum problema hepático, por exemplo. Então a gente tem que ensinar o momento, né? Que tempo que o paciente às vezes tem que esperar para poder fazer aquele exame para você tirar esses fatores de confundimento. Então amanhã a gente vai ter uma boa abordagem, né? A gente vai poder ver e te escutar, né? Você fazendo aí esse paralelo. Vou fazer alguns links. Para que o profissional possa ter maior segurança, né? Na sua prescrição e na sua interpretação, né? Agora um assunto que a gente falava em off aqui no intervalo, Henrique, era sobre lipidograma, né? Então, assim, hoje não se utiliza mais o lipidograma para avaliar risco cardiovascular. Eu queria te perguntar por que
não se utiliza somente o lipidograma, né? Existem outros exames de base que a gente pode trabalhar para ver esse risco? Vou só aproveitar quando a gente está numa aula e às vezes a gente pega alunos que estão iniciando uma graduação em nutrição, ou às vezes até o público leigo. Quando a gente fala do lipidograma, o lipidograma é um exame que avalia nível de colesterol, nível de triglicerídeo e o nível de lipoproteínas que transportam gordura, partículas feitas de proteína que transportam as nossas gorduras na corrente sanguínea. Então, para você conhecer o nível de colesterol, nível de triglicerídeo, nível de gordura boa, nível de gordura ruim, entre aspas, que está no sangue. Talvez um dos exames em que a gente conversava aqui, tentando explicar, às vezes para a população até mais leiga, por que não dá só para utilizar o lipidograma, saber se o meu colesterol está alto, se meu LDL está alto, se o meu HDL está baixo, por que isso não é mais o fator único para avaliar risco cardiovascular? Porque quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente está falando muitas vezes de entupimento de artérias. Então, formação de placas de gordura nas artérias. E as placas de gordura nas artérias, elas tendem a se formar a partir de uma inflamação, de uma disfunção nas células do vaso. A disfunção endotelial, que vem sempre com uma inflamação associada. Então, você ter aumento de colesterol circulante, se você tiver aumento de partículas de LDL, isso não é sinônimo de que você vai fazer placa de gordura nas artérias. Porque é preciso haver um processo inflamatório ali. Então, você aumenta o colesterol, que às vezes é necessário porque o seu corpo está pedindo para produzir mais hormônios. Então, o colesterol aumentou, o fígado aumentou a produção, porque você está tentando sintetizar a vitamina D na pele. Porque você está tentando formar bainha de mielina, novos neurotransmissores. Porque você está tentando aumentar a produção de hormônios sexuais nas gônadas, nas glândulas adrenais, nas suprarrenais. Então, o fígado está produzindo mais porque o seu corpo está precisando de mais substâncias que são feitas a partir do colesterol. Isso não é patológico. Agora, se esse aumento de colesterol vem associado ao aumento de fenômenos que são fisiopatológicos dentro do corpo, então aumento de glicação, aumento de nitração, aumento de inflamação, aí o lipidograma ou aquele excesso de colesterol começa a se tornar ruim. Então a gente começa a fazer a interpretação entre as lipoproteínas, a relação entre elas, entre HDL e LDL, e associar isso a outros exames que medem para a gente a glicação, a nitração, a inflamação, e a gente interpreta junto para dizer realmente se o risco cardiovascular daquele paciente é aumentado. Porque o que a gente vê de dados estatísticos aí é que a maior parte das pessoas que morrem por infarto, por um AVC, tinham colesterol em níveis normais. Vou mostrar isso amanhã em exames, em estudos científicos. Pessoas que têm infarto do miocárdio, pessoas que têm arritmia cardíaca, tiveram AVC, quando se fazia a dosagem de colesterol total, níveis normais, abaixo de 200. Ou seja, o que matou aquela pessoa não foi o nível de colesterol dela, mas a inflamação, a disfunção endotelial, a glicação excessiva. Então, outros processos que vêm associados. E não em si, o colesterol, ele não é o malvado da história. Com certeza. E o nutricionista tem total capacidade para poder estar fazendo essa interpretação se ele tem uma boa base, né, de bioquímica, se ele tem uma boa base de fisiologia. Perfeito. Isso é fato, né? Patologia, para poder conhecer também as fisiopatologias, né? Para fazer as conexões. Mas um outro detalhe aqui dentro da nossa entrevista é sobre o hemograma, né? Ele é tradicionalmente utilizado para ver as alterações como anemia ou mesmo resposta do sistema imune. Perfeito. Isso mudou? Essa leitura do hemograma tem uma modificação? O que é que a gente pode extrair de informação de um exame de hemograma, Henrique? Hoje, graças a Deus, muito mais coisa do que só essas duas que você falou, né? Avaliação do sistema imune ou avaliação de grau de anemia, o tipo de anemia que a pessoa tem, que continua valendo muito, é um excelente exame para fazer isso, e o nutricionista também tem que aprender a fazer isso, né? O diagnóstico de anemia é fundamental. Mas hoje a gente pode ver se o paciente tende a inflamação, por exemplo, no resultado do hemograma. A gente pode ver se o paciente tem infecção, se o paciente tende a ter uma desbiose intestinal, se o paciente tende a ter alergias, se é um paciente mais adrenérgico, aquele paciente muito agoniado, paciente que é muito estressado, nível de estresse aumentado, isso está associado com o resultado do hemograma. Se a gente souber interpretar bem, até se a respiração, se o nível de oxigênio que chega nas células do paciente está sendo suficiente para produzir energia, para não deixar com que ele engorde. Porque a gente sabe hoje, por exemplo, a obesidade está associada à hipóxia, a falta de oxigenação no tecido adiposo. E o paciente em hipóxia, ele tem alteração nos resultados do hemograma. E eu vou ensinar isso, como é que a gente avalia isso. Dependendo dos valores que dão, as relações entre os fatores que existem dentro do hemograma. Quando a gente separa a série vermelha e a série branca, a gente pega a série branca, que é o leucograma,
E aí vão aparecer as diversas células do sistema imune. Os bastonetes, os segmentados, os eosinófilos, os linfócitos. E aí existem relações que são feitas entre elas. A gente pode pegar resultado de linfócito e fazer relação com plaqueta. A gente pode fazer resultado de neutrófilo com plaqueta, fazer relação entre monócitos e o nível de HDL. E a relação entre essas partículas, às vezes é melhor, serve melhor como dado interpretativo do que o valor isolado. Essa é uma visão muito atual da utilização do hemograma e eu vou tentar trazer isso para o público. Interessante, Henrique. O nutricionista, ele pode solicitar exame de urina? Pode. A gente pode solicitar qualquer exame bioquímico, Paulo. Isso saiu recentemente num parecer do Conselho Regional lá, que envolve o estado de São Paulo. Exatamente assim eu pude postar no meu Instagram, mostrando que o nutricionista pode solicitar diversos exames bioquímicos, desde que ele saiba fazer a devida interpretação nutricional daquele exame e saiba justificar sempre que solicitado ao Comitê de Ética do Conselho. Então, seja o Conselho Regional ou o Conselho Federal. O que a gente escuta muito, às vezes, é a deficiência de conhecimento, né? Porque, às vezes, é pedido um exame e não se sabe fazer a devida interpretação. Isso é bom que a gente tenha cuidado para não também encher o paciente de solicitação e depois não sabe interpretá-los, né? Então, dentro até tem uma frase, desculpa te interromper. Sem problema. A gente fala assim, dentro da nutrição funcional, a capacidade de interpretação dos exames é inversamente proporcional ao número de exames pedidos. Então, aquilo que você começa a fazer, aquela enxurrada de pedido de exame, às vezes é porque você tem dificuldade de interpretar muito bem com poucos exames. Então, a visão que a gente tem hoje é, pegando poucos exames, tentar destrinchar o máximo possível o metabolismo de alguém, numa primeira visão. Aí, se você detecta algumas alterações, você diz assim, agora eu preciso confirmar. Então, numa próxima, voltando aqui daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou te solicitar mais alguns exames que eu preciso confirmar o que eu já estou observando com esses exames aqui. Então, que é o que eu tento fazer. Eu pego o hemograma e destrincho o máximo possível para avaliar tudo isso que eu acabei de abordar. Poxa, eu posso tirar um tanto de informação com um exame só, que é o resultado do hemograma. Que tanto de informação é essa? Aí, se eu detecto que eu estou avaliando que o paciente tem um estado de inflamação, aí eu vou lá e, por exemplo, peço uma proteína C reativa para confirmar. Mas, às vezes, eu não preciso sair pedindo aquela batalha de exame. Isso, às vezes, é que dificulta que as pessoas entendam o que é a interpretação funcional. Porque acha que pede lá 20 tubos de exame e sai interpretando tudo e, às vezes, não precisava daquilo tudo. Então, o bom nutricionista que entende bem de bioquímica e fisiologia, ele também pode, claro, ele pode pedir uma série de exames sem nenhum problema. Às vezes, preciso de muitos exames mesmo, exatamente para fazer a inter-relação entre eles e entender bem o metabolismo da pessoa. Então, não é uma crítica também a quem solicita muitos exames. Mas se você é aquele que está iniciando nesse processo de solicitação de exames, é legal tentar tirar o máximo possível de informação com poucos exames, até para dar credibilidade ao teu paciente. Para dizer, olha, o paciente ele me pediu 4, 5 exames e ficou 1 hora comigo me explicando tudo que eu tenho com aqueles 5 exames que eu tenho. É isso que a gente tenta fazer no meu curso. Tento mostrar isso. Com pouca coisa, você consegue destrinchar o metabolismo da pessoa todinho. Você está gostando do nosso programa ao vivo? Então, são exatamente 19 horas e 40 minutos. 7 horas da noite e 40 minutos, horário local de Fortaleza. 20 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Já para seguir as meninas, e também tá 42 graus de temperatura. Nesse visual aqui, fantástico, né? Maravilhoso. É só para dar para servir de, como é que é, menina do tempo? Meninos do tempo. Então a gente já dá o serviço completo, né? São 19 horas, o vento tá fazendo tanta curva. Claro que é para quebrar o clima, porque ele fica doidinho quando ele entra com a parte formal, aí eu vou lá e estrago. Depois a gente volta daqui a pouco, abrindo no próximo bloco para as perguntas para o professor Henrique fazer as suas devidas ponderações. Voltamos já já. Estamos de volta no programa Interatividade Saúde e hoje aqui na bancada, professor Henrique Freire, extremamente descontraído, né? Brincando direto, é uma pessoa maravilhosa. Eu acredito que amanhã vai ser um sábado que vai passar muito rápido, né? O Henrique é sempre muito simpático, sempre muito afável nas suas falas e é uma pessoa muito boa, né? E agora, como nós falamos no bloco anterior, vamos abrir para algumas perguntas e aqui a gente já começa com o Rafa Maciel, né? Nutricionista lá de Anápolis, né? Ele pergunta assim, Henrique, o impacto da cirurgia bariátrica restritiva e desabsortiva nos exames bioquímicos. O que podemos esperar? Beleza, vamos lá. Valeu, Rafa. Excelente pergunta.
podemos esperar um monte de alterações, né? Porque o grau de desabsorção ali é enorme. Mas antes só de responder a pergunta do Rafa, eu queria mandar um beijo, que tem que sempre mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, para você, né? Assim, quando a gente fazia com a Xuxa e tal. Então, aproveitar que eu tô ao vivo, vai que eu esqueço lá no final, daí eu vou tomar um puxão de orelha. Então, Lilian, amor, te amo. Igor, Guilherme, Felipe, amo vocês. Papai, amo vocês. Sei que vocês estão vendo aí ao vivo também. Rafa e o público todo, as alterações bioquímicas que podem causar na cirurgia bariátrica, primeiro vão depender do estado pré-clínico do paciente. Então, o que ele já tinha alterado? Porque o que vai dar depois, primeiro está associado ao que ele já vinha com deficiência ou não. Porque às vezes pode chegar com um monte de alteração, né? Os pacientes vão fazer exatamente porque eles são obesos, e os obesos bariátricos, os obesos mórbidos especialmente, já têm às vezes alterações bioquímicas importantes. A maioria deles já está diabético. Até vão fazer a cirurgia porque já estão diabéticos. Então, em diabetes, a gente já aparece uma série de alterações. Normalmente, o nível de cromo, por exemplo, é bem baixo em pacientes diabéticos. Nos obesos também podem estar. Mas pensando, se a gente for assim, só pela cirurgia bariátrica, aí tem um fator preponderante que é o tipo de bariátrica que ele vai fazer. Porque a gente tem algumas modalidades diferentes. Claro que elas têm algumas coisas em comum. Então, a maior parte do bolo alimentar não passa no duodeno, no jejum, e boa parte delas tem uma ressecção importante do estômago, em diferentes graus. Então a gente começa a ter algumas alterações, principalmente os minerais que são absorvidos ali no duodeno jejum, então, cálcio, ferro, zinco e magnésio. Esses nutrientes quase todos estão em deficiência. As vitaminas do complexo B, que também são absorvidas no jejum. A vitamina B12, que é absorvida no íleo, então tende a uma anemia macrocítica. A gente tem tanto a anemia ferropriva como a anemia macrocítica, anemia megaloblástica, por deficiência de ácido fólico B12. A área do íleo, dependendo do procedimento cirúrgico, fica muito pequena. Então há uma taxa de absorção de B12 também muito pequena. Há um desequilíbrio hidroeletrolítico, é muito comum os pacientes desenvolverem quadros de acidose, por isso que a gente tem que acompanhar com o pH, por isso que a gente vai falar amanhã da dosagem do pH, porque é um quadro de acidose metabólica que aparece bastante. As alterações do metabolismo ósseo são absolutamente comuns, então alterações de vitamina D, cálcio, às vezes o cálcio está normal, mas em virtude de um aumento de PTH, porque a taxa de absorção de cálcio às vezes não é boa, ou pela falta de vitamina D, ou porque ela faz quelação com gordura, ela faz saponificação, porque a taxa de absorção de gordura no bariátrico fica muito ruim, às vezes eles têm esteatorreia, então essa gordura acaba se quelando com cálcio e ele não absorve cálcio. Então às vezes não absorve porque quela com gordura, às vezes não absorve por falta de vitamina D. O resultado é que tem uma hipocalcemia, então o nível de cálcio no sangue diminui. Resultado metabólico, começa a paratireoide a aumentar. Então aumenta paratormônio e o paratormônio desmineraliza o osso. Aí vem osteopenia, vem osteoporose, são patologias muito comuns, pensando mais nas deficiências, digamos assim, de micronutrientes. Se eu fosse para o macronutriente, sem dúvida, a maior deficiência é a desnutrição proteica. A incapacidade de fazer digestão de proteínas, porque o estômago diminuiu, a produção de ácido clorídrico cai, aí você não tem transformação de pepsinogênio em pepsina, que é a principal enzima, a inicial, que vai fazer digestão proteica. Aí vão vir as alergias alimentares, então podem mudar as IgGs, as IgEs, o paciente fica tendendo a ser mais alérgico, outro exame bioquímico que pode alterar, e as deficiências proteicas, né, desnutrição proteica. Então é bom fazer dosagem de proteínas totais e frações. Você vê albumina, vê globulina, porque é um paciente que às vezes está obeso, mas em desnutrição proteica, com perda de massa muscular. Então são alterações, se eu pudesse assim dentro do ao vivo fazer um resumo, eu faria esse resumo aí para o Rafa e para os amigos. Deu para responder, Rafa, para ter mais ou menos aí uma ideia? Então, eu queria pedir ao Efraim, que faz a nossa parte de edição, que voltasse aí. Tem uma pergunta da Ilana Souza, que ela fala algo sobre coenzima Q10. O que a gente pode, né, como é que se avalia, o que é que representa a coenzima Q10 dentro de um exame, Henrique? Isso, a gente faz solicitação do exame mesmo de coenzima Q10. Aí a pergunta é assim, para que solicita o exame de coenzima Q10? Para você conhecer um metabólito, especificamente esse é um nutriente, que participa de uma função mitocondrial muito importante, que é a cadeia transportadora de elétrons. Sim. Cuja função principal e não a única é a produção de ATP e a termogênese, e a produção de calor para o nosso corpo. Então, para manter a temperatura corporal, para manter a queima de gordura, para gerar energia para o corpo, além do que a própria coenzima Q10 é um antioxidante importante do corpo. Então, a gente tem níveis de coenzima Q10 associado com uma série de patologias, com demências, por exemplo. Então, alterações neurológicas estão associadas à falta de coenzima Q10. Mas eu posso ir para o básico, uma pessoa com falta de energia, que amanhece cansada, não tem energia para o dia a dia, pode apresentar deficiência de coenzima Q10. Então a gente solicita para conhecer o nível de coenzima Q10, que nível é o mínimo, que nível é o máximo, onde que as patologias começam a aparecer, isso eu vou mostrar amanhã lá no curso.
É interessante que também a gente vai falar um pouco sobre mitocôndria, né? Você tem aí, eu digo, a gente vai falar por conta do curso que vai acontecer, né? Claro. Você vai fazer essa Mas se abordagem quiser, você sobre vai lá junto mitocôndria. comigo e me ajuda. Você é Não, craque não. também. Então, assim, você vai ter essa abordagem, né, para que o nutricionista também ele possa ter essa interpretação da saúde mitocondrial do paciente, né? Perfeito. Eu acho que é algo que eu gosto já há muito tempo. Eu comecei esses estudos de mitocôndria lá em 2007, 2008, então já vamos aí para alguns anos fazendo esse estudo. Tive a oportunidade de escrever, a gente falou do livro de obesidade, né, quando você me apresentou, que é o livro da VP Editora, o livro de obesidade. Eu fui o autor, agradeço o convite de André Naves para ser, e escrevi naquela época o capítulo de mitocôndria, a gente fez a segunda edição, e eu gostei de estudar e fui estudando isso a fundo. E aí eu observei que, sei lá, eu não posso dizer exatamente o número, a cada 10 patologias, 5 que eu consigo ver, estudar, tem alguma relação com a disfunção mitocondrial, com a falta de função mitocondrial. Então eu comecei a estudar a fundo também isso, que exames bioquímicos me podem direcionar, seja numa interpretação direta, um exame bioquímico direto ou um exame bioquímico indireto, que possam me avaliar a função mitocondrial. Então, como a gente tenta separar o metabolismo aeróbio do anaeróbio, né, a mitocôndria participa muito do metabolismo aeróbio, ela depende de oxigênio. Então, quando não há, por exemplo, a chegada de oxigênio nas mitocôndrias, a atividade dela já diminui. Então, às vezes a gente avalia, por exemplo, dentro do próprio hemograma. Se eu tenho um paciente com hemoglobina baixa e está anêmico, ele tem menor transporte de oxigênio. Hemoglobina serve para transportar oxigênio, uma das funções. Se eu vou levar menos oxigênio para o corpo, eu vou fazer menos oxidação, menos reações de oxidação mitocondrial. Então, minha capacidade de queimar, por exemplo, gordura dentro da mitocôndria para gerar energia, vai cair. E o resultado dessa falta de energia pode ser no músculo, aí eu vou ter dificuldade para caminhar, fazer exercício, para baixar, para levantar, para lavar um carro, para lavar a louça, etc. Atividade muscular. Mas pode ser falta de energia neurológica. Incapacidade de fazer as funções de qualquer célula, que depende de mitocôndria. Então, raciocínio, capacidade cognitiva pode cair por falta de função mitocondrial. Uma célula pancreática, uma célula hepática, que dependem das suas mitocôndrias. Às vezes por falta de oxigênio ali dentro. Claro que eu posso ter outras disfunções, a gente aborda amanhã, mas eu estou dando só um exemplo de falta de oxigênio, por exemplo, elemento básico. Eu tenho que aprender a oxigenar mais. Então você imagina um paciente hipertenso. O hipertenso ele é naturalmente vasoconstricto. Ele é fechado, tem os vasos mais fechados, por isso que a pressão dele sobe. Mas se ele é mais hipertenso, se ele tem vasos mais fechados, ele tem dificuldade no transporte de oxigênio. Sim. Porque quanto mais a gente vasodilata, melhor é o fluxo de sangue, melhor é o fluxo de oxigênio. Então existe uma tendência muito grande a ter disfunção mitocondrial quem é hipertenso, quem tem pressão alta, por dificuldade de vasodilatação, por dificuldade, por consequência, no transporte de oxigênio para as células. Então eu fico com dificuldade de queimar gordura. Então o paciente hipertenso tende às vezes a ganhar mais peso, tende a ter mais gordura no fígado, porque qualquer coisa que ele come, ou qualquer gordura que ele produz, que ele gera no próprio corpo, ele não consegue oxidar. Por que não oxida? Porque a mitocôndria não funciona. Por que a mitocôndria não funciona? Porque não chega oxigênio. Por que não chega oxigênio? Porque ele está anêmico. Aí eu tenho que descobrir por que ele está anêmico. A anemia tem diversos motivos. Gente, é fantástico estar ouvindo aqui de perto, né? A sensação e a didática é algo, né? A docência é algo muito natural e muito espontâneo do Henrique, né? E estamos ao vivo no programa Interatividade de Saúde, hoje com o tema Exames Bioquímicos Nutricionais na Visão Funcional com o professor Henrique Freire. Nós vamos para o intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Até daqui a pouco. Interatividade de saúde. Sou do gestor. Voltamos ao vivo com o programa Interatividade de Saúde, programa de Natal, né? Com o professor Henrique Freire, falando sobre exames bioquímicos nutricionais na visão funcional. Temos mais uma pergunta aí da Rafaela Serra. Solta aí, Rafaela. Ela coloca assim: Henrique, quais os exames bioquímicos que nos auxiliam a detectar disfunção mitocondrial? Boa pergunta. São vários, a gente pode fazer a interpretação tanto de exame bioquímico sanguíneo, sérico, como o exame bioquímico urinário. Tá? Por exemplo, dosagem de adipato. Então, é um metabólito que é produzido dentro da mitocôndria em situações de disfunção mitocondrial e isso pode ser dosado na urina. A gente pode fazer essa solicitação. Mas a gente pode também ter a alteração de metabolismo indireto, que a gente diz assim, né? Então, a dosagem de lactato desidrogenase, a enzima LDH. Então, às vezes, quando essa enzima está alterada, isso pode significar que o metabolismo está indo mais para o metabolismo anaeróbio
e menos para o metabolismo aeróbio, ou seja, menos para o metabolismo oxidativo mitocondrial. Significa que deve ter algum problema na mitocôndria que ela não está conseguindo puxar o metabolismo para ela. Que em bioquímica a gente fala isso, né? Chama de demanda metabólica. Então, as vias metabólicas vão para onde o corpo chamar, para onde o corpo estiver precisando mais. Então, você vai utilizar a mitocôndria desde que você esteja precisando e ela funcionando. Se ela não está funcionando, desvia o metabolismo. Então, o metabolismo da glicose, por exemplo. A glicose vai até piruvato, via glicolítica, para ser queimada, entre aspas, para você produzir energia. Só que você termina de queimar a glicose dentro da mitocôndria no metabolismo aeróbio, e aí produz aquela tonelada de ATP. Mas você pode desviar da mitocôndria, se ela não estiver funcionando, e transformar em lactato, em ácido lático, no metabolismo anaeróbio, por uma disfunção mitocondrial. Isso você vai analisar vendo a enzima lactato desidrogenase ou desidrogenase lática, aí o nome que a gente preferir chamar. A própria coenzima Q10, que a gente falava ali, se ela apresentar uma deficiência, por exemplo, níveis baixos, você já sabe que provavelmente uma parte da função mitocondrial não está acontecendo adequadamente. Você está com nível baixo de coenzima Q10, provavelmente há uma deficiência nas funções mitocondriais. E aí, através da análise da semiologia nutricional, né, que é avaliar os sinais e sintomas, você vai detectar aonde está isso, através de uma boa anamnese, onde que o paciente está sentindo mais falta disso. Porque às vezes é alteração de sono, por exemplo. E aí, então, nós temos alteração ou intestinal ou neurológica, numa alteração de sono, né? Porque hoje a gente sabe que a gente podia chamar que o nosso primeiro intestino, nosso primeiro cérebro é no intestino. Vamos já falar dele, né? Vamos, então, toca aí. Espero ter ajudado um pouquinho a responder, Rafael. E o nutricionista que trabalha na linha, né, da nutrição funcional, a gente tem esse entendimento em relação à saúde intestinal. E aqui a gente tem uma pergunta, né? Tem algum exame para conhecer a saúde do intestino do paciente e por que esse exame ele é importante, né? Você pode falar um pouco para nós aqui. Sim. E para esclarecer, né, a todos, muitas vezes não são nutricionistas, acompanham o trabalho, gostam do que a gente faz, né? O seu trabalho, principalmente, você é conhecido aí no Brasil e fora do Brasil como um excelente professor, né, na parte de nutrição funcional. E, obviamente, você aborda essa parte da saúde intestinal, né? E como é que a gente pode avaliar essa saúde do intestino através desses exames? Sim, temos, Paulo. Nós temos exames para avaliar. Saúde intestinal, eu diria assim, que a gente tem exame para detectar tanto alteração de processos digestivos, por exemplo. Você pode fazer um exame coprológico funcional para ver a capacidade de você digerir gordura, como é que está a sua atividade de lipase, digerir carboidrato, para ver como é que está seu nível de amilase, peso nas fezes, coloração das fezes. Então, você vai fazer um coprológico funcional avaliando essa parte. Outra é avaliar o metabolismo microbiano. Como é que está a desbiose em termos de presença ou não de micro-organismos patogênicos ou micro-organismos probióticos ali dentro. E você pode solicitar exames só para ver como é que está o nível de permeabilidade intestinal. Então, às vezes, quando a gente fala de desbiose, uma coisa é você ter desbiose por alteração na capacidade digestiva. Porque a produção de suco gástrico está muito baixa. Você vai ter que descobrir por quê. Porque às vezes você toma antiácido, você está dormindo mal, porque você é estressado, então a capacidade digestiva está ruim. Isso vai gerar uma desbiose. Mas às vezes você está com desbiose porque você tem alteração de microbiota. Então você tem mais bactéria ruim, provocadora de doença, patogênica, do que bactéria boa, provocadora de saúde no intestino. E você pode ter uma desbiose por alteração de permeabilidade. Não necessariamente porque sua microbiota está alterada, mas porque a permeabilidade do intestino está modificada. O que é essa permeabilidade? É você colocar para a corrente sanguínea, tentando bem para o público leigo, substâncias que estão ali no seu intestino que não passaram por dentro das células do intestino, mas por entre as células. Porque houve aumento da permeação, permeabilidade aumentada. Então, essas células do intestino, que normalmente deveriam ficar bem grudadinhas umas nas outras, elas acabam abrindo. E aí se passa substâncias indesejadas ali. Fragmentos, às vezes, de bactéria, fragmentos de proteínas mal digeridas. Isso pode levar a quadros alérgicos. Hoje a gente tem estudos científicos que associam a alteração de permeabilidade com praticamente todas as doenças crônico-degenerativas, que parte da solução do tratamento dessas doenças crônico-degenerativas passa pela melhora da permeabilidade intestinal. Então a gente vai desde alterações musculares, pensando nos atletas que têm alteração de permeabilidade, então um grupo de gente que faz atividade física, mas que pode ter alteração, como a gente pode chegar até a demência. Passando por diversas doenças alérgicas, doenças autoimunes, obesidade, esteatose hepática, diversas doenças têm alteração com permeabilidade intestinal. Então, se eu souber bem interpretar o exame para detectar a permeabilidade intestinal, eu preconizo um tratamento,
eu faço a dieta, eu recomponho microbiota, eu coloco nutrientes para fechar essa mucosa, para refazer o intestino, para melhorar a capacidade digestiva dele. Ou seja, eu trato a desbiose intestinal, confirmo essa melhora repetindo esse exame lá na frente, para ver a verdade, e aí eu posso dar garantia para o paciente, tá vendo? O tratamento que eu faço melhora a sua permeabilidade, por isso que as suas patologias estão diminuindo. E às vezes é uma forma de você reduzir a carga de medicamentos, para que ele use menos medicamento, porque a gente consegue comprovar para ele com exames bioquímicos que a gente consegue reduzir, melhorar a permeabilidade intestinal e os resultados vão aparecer. Muito bom, né? Muito esclarecedor. E para a gente finalizar, Henrique, eu deixo aqui o espaço para que você possa fazer, né, as suas considerações finais no nosso programa Interatividade de Saúde, sabendo que na próxima semana, né, sábado que vem, de amanhã a 8 dias, nós estamos aí no período de Natal, né? E foi muito bom o seu aceite em vir aqui em Fortaleza para poder fazer esse curso, é um presente, e o respeito que nós temos aos profissionais nutricionistas, aos acadêmicos de nutrição, né? Trazer esse curso para melhorar cada vez mais é a nossa preocupação com a nutrição de forma verdadeira, respeitando, né, o profissional com um curso de qualidade que muitas vezes nós carecemos, né? E aí eu deixo esse espaço para que você possa falar, né, para nós aqui um pouco. Eu agradeço de novo, vou aproveitar para agradecer, é sempre a melhor parte, porque a gente tem que saber reconhecer os esforços de todos, o teu esforço, para poder também me trazer aqui, ter me recebido tão bem aqui, agradecer ao público que está assistindo, inclusive ao vivo, né, tá parado lá na frente, seja no celular, do computador, para nos assistir, a você que está vendo depois, a você que vai vir ao curso, ou quem puder assistir em outro momento também o nosso curso, um agradecimento, desejar uma mensagem, quem não puder vir ao curso, quem não for ver mais, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que as bênçãos de Deus, acima de tudo nós vamos comemorar, né, o nascimento de Jesus Cristo, mais do que em si o Papai Noel, lembrar sempre disso, que todas as bênçãos possam ser derramadas no próximo ano a todas as famílias. E eu fico muito agradecido, muito feliz de poder estar aqui, né? Um ano que foi árduo, continua sendo, e a gente continua na luta, firme e forte, acreditando muito no poder de Deus, não vamos desistir, e esses trabalhos me ajudam muito, né? De vir dar aula, algo que eu prazer, e que você ame a sua profissão, que é o que eu faço. Eu amo ser nutricionista e falo com muito gosto disso, adoro estudar e poder levar mensagem, e amo essa profissão de ser educador, de poder levar informação e ajudar as pessoas a melhorarem sua qualidade de vida. Obrigadão. Esse ano foi de muitos desafios aqui para nós em Fortaleza, no Interatividade de Saúde, nas realizações. Nós realizamos o congresso em maio, já estamos aí às portas do segundo congresso em maio do ano que vem, e nós trabalhamos com muito afinco, né, para que a nossa profissão cada vez mais ela seja reconhecida através do conhecimento, através da ciência, da evidência, sem empirismo, sem achismo. Essa é a nossa perspectiva e a nossa acreditação em cada profissional que vai ao curso, que aposta em estar ali no sábado, né, quando a gente traz cursos de finais de semana. Então, assim, eu queria agradecer de coração a todos que participam dos nossos eventos, que acreditam no nosso trabalho de forma verdadeira e de forma a respeitar você, né? E desejar um Feliz Natal, desejar um Feliz Ano Novo a todos, que na noite de Natal, nas suas famílias, possam realmente celebrar a vida, celebrar a paz, o nascimento de Cristo, que é o que realmente nos move e nos movimenta. Queria mandar um beijo no coração de todos, aos vários que passaram aqui este ano, né? Especialmente ao amigo Murilo. Nós temos aí o amigo Pedro Bastos, que também aposta no nosso trabalho, e agradecer a VP, né, que também tem esse trabalho magnífico da nutrição funcional na pessoa da professora Valéria Pascoal e na Andrea Naves, e os demais professores, um time realmente de ouro, que vale aqui ressaltar o trabalho que a VP vem fazendo, que faz aí há muito tempo com a nutrição funcional. É isso, Henrique? Perfeito. Beleza? Então, um beijo no coração de todos. Falar até amanhã, o pessoal que vai para o curso. Exatamente. Quem quiser escrever, vai poder escrever amanhã. Pode escrever sim, lá na hora. Na hora. Nós vamos ter inscrição até preencher as vagas. Falta bem pouco,
né? Começa às 8 horas da manhã no Hotel Praia Centro. Deixa eu só falar que agora eu tenho que pedir pro Efraim, que meu sonho foi assistir os outros cursos. Então eu vou fechar o programa, tá? Que eu vou dizer assim, Efraim, solta aí o letreiro, que meu sonho é ver igual o Jornal Nacional, que as letreiros passando aqui por cima, a gente fica conversando. Pronto, vamos ficar na bancada aqui, vamos ficar na bancada. Então vamos lá. Então você pede os caracteres para subir e a gente continua conversando aqui. Até mais. Feliz Natal e feliz 2017 para todos. Boa noite, pessoal. Efraim, solta os caracteres.